E o São Paulo demitiu mais 4 funcionários nessa segunda-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica o motivo das demissões desde a semana passada e projeta mudanças para 2026. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, que vai bater recorde de prejuízo em 2025. Vou falar ainda sobre José Botto. Ele continua ou não no Flamengo? O contrato acaba em 31 de dezembro. Já José Roberto Lamarque e Leila Pereira andam cada vez mais próximos do Vasco, pelo menos a informação que vem do Rio. Para completar, Guilherme de saída no Santos, proposta gigante na mão do Cruzeiro por um zagueiro reserva, ex-corintiano com moral no mercado. Tudo sobre o Palmeiras e Mikael, que se tornou um problemaço de 30 milhões de reais. Além das últimas do mercado, bastidores e finanças, tem muita coisa legal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria, antes das notícias, reforçar um convite super importante. Tem muita gente se dando muito bem no meu grupo do Telegram com dicas de apostas esportivas que eu passo diariamente e sem custos. Você entra na minha página do Telegram, passa a me seguir e a partir daí vai recebendo todas as dicas e sugestões. Para fazer parte é bem simples, tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir por lá, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Odair Hellmann é o plano A do Internacional para 2026. Colorado tenta tirar o Odair do Atlético Paranaense, ele acaba de conseguir o acesso com o Furacão. Já o Vasco fez campanha tão ruim no Brasileiro que somente em outra participação, no ano de 2008, havia perdido mais do que nesse ano. Foram 20 derrotas em 2008 contra 19 derrotas da atual temporada. Bora falar também sobre o Cruzeiro que se livrou de Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio que pertence ao Atlético, estava emprestado até 31 de dezembro. O Furacão acaba de fechar o reempréstimo do jogador para o Olímpia do Paraguai. Já o Botafogo deve seguir com David Ancelotti para a próxima temporada. A melhora do time na reta final do Campeonato Brasileiro e a falta de opções e também de dinheiro devem fazer com que John Textor confirme o italiano. Já o Juventude formalizou proposta de extensão do empréstimo para o São Paulo em relação a Jandrei. O Tricolor disse que topa que o Jandrei siga no sul do país, mas o Juventude vai precisar aumentar a fatia que paga do salário do goleiro. Por falar em goleiro, o Thiago Volpi foi orientado pelo Grêmio a procurar um novo clube. Ele está fora dos planos para a próxima temporada. A saideira do giro de notícias, Curitiba confirmou nessa segunda-feira Fernando Seabra como seu novo comandante, ex-treinador de Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Um dos maiores problemas de Abel Ferreira e Anderson Barros no Palmeiras é em relação à contratação de reforços. Você quer um exemplo? Mikael, zagueiro de 25 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Houston Dynamo por 30 milhões de reais. Depois de 9 meses no Palmeiras, ficou muito claro para os dirigentes, para a comissão técnica e também para torcedores que o Mikael não tem o mesmo nível que o Palmeiras espera de um zagueiro. Tanto que o Verdão está no mercado em busca de outro defensor. E aí o Palmeiras vai precisar tentar encontrar um clube disposto a comprá-lo por cifras inferiores certamente aos 30 milhões ou então aceitar o empréstimo. O Mikael, que só jogou 28 partidas, uma assistência na temporada, não saiu do banco em 4 dos últimos 5 jogos. Mas o pior vem agora. Se o Mikael custou 30 milhões, quero te contar que o Flamengo comprou o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino por 37 milhões de reais. E que Wagner Leonardo, que era do Vitória e esteve nos planos do Palmeiras na virada do ano, foi comprado pelo Grêmio por algo na casa dos 25 milhões. A diferença é que o Mikael hoje está fora dos planos, encostado no Palmeiras, enquanto o Wagner Leonardo tem proposta de 43 milhões de reais da Europa. O Léo Ortiz não precisa nem dizer, uma das maiores sensações do futebol brasileiro quando o assunto é zaga. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas.
Bora falar agora sobre proposta gigante na mão do Cruzeiro por um zagueiro reserva. O Zenit da Rússia ofereceu 7 milhões de euros fixos, 44 milhões e meio de reais, e mais 1 milhão de euros em bônus por Jonathan Jesus, zagueiro de 21 anos de idade que havia sido comprado pelo Cruzeiro no ano passado por 8 milhões de reais junto ao Ceará. Vou repetir. O Cruzeiro compra o jogador por 8 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos. Um ano depois, mesmo com o Jonathan Jesus sendo reserva, o Cruzeiro recebe uma proposta de 44 milhões de reais fixos. O melhor vem agora, a Raposa não está disposta a vender o Jonathan Jesus por essas cifras. O presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, quer pelo menos 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. Jonathan, que nessa temporada disputou 29 partidas com um gol e uma assistência, contrato até dezembro de 2029. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro. O Guilherme está decidido a não voltar mais, tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo para a gente ficar de olho nessa história, beleza? Quero te atualizar agora sobre o Flamengo. José Botto continua ou não no Flamengo em 2026? Português, que foi contratado como diretor executivo de futebol e homem forte do futebol do presidente BAP no início da temporada, ficará no clube, apesar de seu contrato se encerrar em 31 de dezembro. O vínculo, inclusive, permitia uma prorrogação automática de contrato por mais um ano, mas o BAP deu outra explicação para o futuro do executivo português, abre aspas, estou propondo um novo contrato para ele, porque quando o contratamos tínhamos uma preocupação natural, se daria certo. Estou satisfeito e acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano foi absolutamente sensacional. Tivemos vários acertos nessa parte que se refletiram de maneira positiva. Espero que a gente faça um ano ainda melhor no ano que vem. Só para refrescar sua memória, o Botto chegou a ser muito criticado por torcedores do Flamengo no primeiro semestre, falta de resultados, contratação do Juninho, algumas desavenças com os jogadores, até que na janela de julho reforços super importantes foram contratados, como por exemplo o Jorginho, que mudou o meio-campo do Flamengo, o Saul, que não foi sensacional, mas teve sua parcela de importância, o Samuel Lino, entre outros. Dessa maneira, o Botto terá um novo contrato com salário ainda maior e sua permanência assegurada. Preciso falar sobre o Corinthians, a notícia é ruim. O Timão vai bater recorde de prejuízo no ano de 2025.
Timão estima um déficit de 272 milhões de reais na temporada atual. Esse é o pior resultado da história do Corinthians desde a sua fundação, batendo com folga os 177 milhões de reais de prejuízo que o Corinthians havia obtido em 2019 sob o comando de Andrés Sanches. Com uma observação importante, o Corinthians nos 9 primeiros meses do ano já havia registrado 180 milhões de reais de déficit. Se vai fechar com 272 milhões, como prevê a projeção orçamentária de 2026, isso significa que em apenas 3 meses o Corinthians vai ter mais 90 milhões de reais de prejuízo. 33 milhões de reais o custo do departamento de futebol por mês. Enormes problemas financeiros, direitos de imagem atrasando com frequência, pagamento para outros clubes, enfim, o caos financeiro se instalou no Timão. Só para completar, registrar que Augusto Melo no início da temporada previa um superávit de 37 milhões de reais para esse ano que vai fechar com 272 milhões no negativo. Por que você deve estar se perguntando, o que acontece? Por que de um prejuízo tão grande? Entre outras coisas, porque as receitas de 2024 caíram 23% na comparação com 25. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi quanto o Corinthians faturou no ano passado, estimativa é de 859 milhões de receita nesse ano. Já em relação a despesas, elas cresceram 5%, saindo de 716 milhões para 750 milhões de reais. Lembra que eu te contei que o São Paulo passaria pela maior reformulação dos últimos anos, certo? Pois nessa segunda-feira foram mais 4 funcionários demitidos. Tudo começou com as saídas de Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, que eram diretores de futebol. Na semana passada, outros 7 funcionários acabaram dispensados. Nessa segunda-feira, caíram mais 4. Um médico, um auxiliar de fisiologia, um coordenador de reabilitação física e um fisioterapeuta. Vi muita comoção de torcedores do São Paulo em relação à dispensa desses funcionários e fui perguntar para os dirigentes do Tricolor o que motivava a dispensa de alguns funcionários com salários bem baixos. Consegui algumas explicações importantes. Entre elas, 2 desses funcionários foram dispensados porque em algum momento ao longo da temporada chegaram sem nenhuma condição de trabalho. Haviam molhado a palavra, se é que você me entende. Havia casos também de pessoas ganhando muito mais do que a média da categoria. Um dos casos de demissão teve a ver com uma conduta inapropriada naquele caso do Oscar. Vocês lembram que o Oscar precisou ser recolhido para um hospital porque passou mal depois de exames de rotina no São Paulo. Preciso contar ainda que todas essas demissões têm também por trás a intenção de mudar a filosofia no São Paulo. O Tricolor entende que há muita acomodação de funcionários do São Paulo e a ideia é fazer com que os profissionais que estejam no Tricolor sejam muito mais assertivos. Os novos contratados para todas essas posições serão anunciados muito em breve. A tendência é que não tenhamos mais demissões de funcionários, pelo menos em 2025. A partir de agora, o São Paulo passa a trabalhar na reformulação do elenco. Já dá para cravar que Dineno e Rigoni não ficam. Outras mexidas serão feitas no departamento de futebol profissional e a qualquer momento começo a trazer novidades sobre contratações. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!